2016 foi o ano de buscar oportunidades para superar a crise. Em várias edições do Rio em Foco, procuramos apontar as tendências e os setores que se reinventaram e que estão crescendo, e quais as oportunidades que a preocupação com o meio ambiente traz. Vem com a gente! Comprar CD é coisa do passado. Estamos vivendo a era da música digital. Nos primeiros 6 meses de 2016, o mercado fonográfico teve um aumento de mais de 10% em suas receitas. E o caminho é se reinventar cada vez mais. Mas como viver de música nesse novo cenário? Há poucos anos, na verdade, a venda digital ela não era ainda a maior parte do mercado, e a gente está vendo uma transformação muito rápida. Então o músico, o artista, o produtor, a pessoa de comunicação e marketing ou que se interessa por direito autoral está se perguntando para onde vai esse mercado, como é que eu posso me inserir nele? E aí você começa a analisar questões estruturais do mercado de música do estado do Rio de Janeiro para entender como é que você pode fomentar a expansão desse segmento para que o músico possa ter mais oportunidade. Por outro lado, ele não pode deixar as redes sociais ou as plataformas de streaming de lado, ele tem que saber atuar na divulgação do seu trabalho e ele tem que monetizar o seu trabalho, seja com vídeos, seja com áudio, enfim. E entendendo realmente a indústria do audiovisual como um mercado muito importante que ele tem que atuar também. Dizer que o futuro desse negócio da música, ele está muito mais com os independentes do que com as grandes gravadoras. São os independentes que se articulando, se tornando fortes e fortalecendo as suas cenas locais, vão fazer com que isso reverbere em outros lugares do mundo também. O momento que a gente vive é esse. Como você cria um hit sem depender do processo usual de rádio, TV, que era o que acontecia. Há alguns exemplos disso sendo feito hoje e de músicas que viralizam no YouTube, em diversas plataformas. Mas é um sistema que está no auge da sua transição. Então, é difícil a gente entender em que pontos isso vai se consolidar mais ou menos nesse sentido. Há uma carência, uma necessidade muito grande hoje de mais ferramentas que permitam que a música independente nacional apareça de fato para quem cria essas plataformas, para quem cria os games. Trabalhando na indústria da música já há muitos anos, eu sempre vi muito que as pessoas recorrem, esses profissionais que trabalham nessas indústrias, recorrem ao que já conhecem, Então, o que acontecia muitas vezes o trabalho de uma agência ou de uma gravadora independente ou de um selo é contra-oferecer, eu falar para você, poxa, eu queria muito ter essa música do Bob Dylan no meu filme, no meu game, mas ela custa R$30 mil. Será que não existe uma que eu possa pagar 10, mas eu vou dar uma baita exposição nesse espaço aqui? Então, é tentar achar programas e formatos de fomentar que essa música que está sendo produzida em uma escala nunca antes vista chegue até essas plataformas, de fato. E por falar em cinema, esse ano também foi de ganho para a indústria audiovisual. As ações para a criação de um polo regional na cidade de Friburgo avançaram. Friburgo tem 5 televisões. Tem a NTV, que é a filial da Globo, tem a TV Zoom, tem a Luau, tem mais Foco, e é um processo ativo. Como é que você estimula mais isso? Essa foi a ideia do polo. Como é que você traz mercado para isso? Como foi falado, inclusive, está muito concentrado no Rio de Janeiro. E o região serrana, como o resto do estado, muito abandonada, vamos dizer assim. Mas você tem um processo interessante, que é um setor que alavanca todos os outros setores. É um setor que como é que você tem uma universidade, Friburgo tem a UERJ, uma filial do UERJ, Instituto Politécnico, que é o caminho, como foi falado. Porque é importantíssimo você manter empregos, manter até o pessoal para ficar na cidade, não migrar. Migrar, você tem 2 problemas, não traz renda para o município e depois você fica sem crescimento. Esse é o ponto. O que a gente quer é juntar forças e espalhar, descobrir os talentos da Serra para que eles tenham mais visão para o resto do país e principalmente fazer a junção da cidade, dos produtores do Rio de Janeiro, que já tem uma estrada percorrida maior, descobrir esses talentos que existem lá em Nova Friburgo e juntos fazerem novos programas, novos filmes, novas séries, novos produtos.
Então, acho que o que realmente faz o diferencial de Friburgo é o fato dele ter uma produção lá interna já bem adiantada. O principal objetivo desse polo é deslocar o eixo econômico. Quando você quer deslocar o eixo econômico de uma cidade, eu sempre digo, em termos de estado do Rio de Janeiro, que o audiovisual é o petróleo do século XXI. Então, se a gente entender o audiovisual como uma indústria, como ela efetivamente é, o Rio de Janeiro poderá sair da situação que está com o audiovisual. Isso está provado, todos os estudos hoje mostram que, apesar da crise que assola o país, o audiovisual continua crescendo em níveis muito acima de qualquer outra atividade no país. Acho que o ponto importante é o seguinte: por que Friburgo, por que região serrana? Abrindo um pouquinho. Porque são lugares muito bonitos, com locação, com estrutura de gastronomia, hotelaria e tal. E você tem a vantagem de custo e tem a vantagem de ter as pessoas envolvidas já. Nós vimos até aqui que a economia criativa é um caminho para o futuro econômico das cidades. E para conquistarmos esse ecossistema favorável, existe um outro fator indispensável: a sustentabilidade. Esse ano, alguns movimentos sustentáveis ganharam corpo nas cidades fluminenses. A comunidade Lixo Zero trabalha, como o nome diz, nas comunidades, mas evidentemente que um bairro é uma comunidade também. E a gente acha que, para além da conscientização geral, da conscientização maior, você precisa de conscientizações locais. Tem que trabalhar inserido nos territórios. E a base é a educação? Essa é a função. A base é... A gente trabalha muito pelo viés da cultura. A gente acha que a cultura é uma ferramenta fundamental nessa hora. E aí, enfim, a linha de idade geral. Começa com crianças, tem... o pessoal de meia idade, tem os mais velhinhos. Eu acho que a gente poderia dividir em grupos que a gente chama de coletivos, que são grupos improvisados, que se unem porque sentem necessidade dessa mudança, e ONGs também. Então, não é só os grupos mais organizados, as ONGs estabelecidas que estão nessa batalha. São movimentos, principalmente desses coletivos, de uma dúzia de pessoas que começam a realizar esse tipo de atividade. O movimento Lixo Zero, ele não acontece só em um local, ele na verdade se espalhou pelo Brasil. Sim. E tem várias iniciativas sendo lembradas, trazidas durante essa semana. Sim. Lixo Zero. Porque a gente falou um pouco do poder público, mas existe uma importância muito grande desses movimentos todos terem voz e aparecerem juntos numa mesma semana para chamar a atenção do que está já acontecendo na sociedade, não? Bom, com todo respeito à casa que eu estou falando, que me convidou para falar, o meu papel é a sociedade civil. Então, meu trabalho é empoderar e dar voz à sociedade civil, mostrar as melhores práticas, empoderá-los, mostrando aquilo que eles já fazem para a sociedade, independente da ação não do Estado. Hoje, nós temos dentro do Brasil, nesse ano 2016, a gente está em quase 20 cidades, contamos com quase 3 mil voluntários, como você que organizou esse evento, que envolveram 70 mil pessoas, reunindo para discussão, discutindo, limpando praias, fazendo hortas e diversos trabalhos voluntários. O que tem gerado um movimento muito forte e, com melhor, que tem um legado muito grande. A gente tem sentido, a gente está no 7º ano, a gente tem sentido, ano a ano, o quanto esse legado é importante e quanto a gente tem fortalecido os movimentos sociais nessa direção. E no próximo bloco a gente vai mergulhar mais no tema da sustentabilidade. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.